Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha enfrentava seu colapso militar e político. Berlim, centro administrativo do Terceiro Reich, foi palco de uma ofensiva decisiva do Exército Vermelho, que provocou a destruição de grande parte da cidade e a rendição de seus defensores em 2 de maio de 1945. Com isso, concluiu-se o domínio do regime na Europa e começou um processo de ocupação e reorganização. Enquanto Berlim ficava devastada, uma nova geração crescia em um país marcado pela necessidade de reconstrução e o impacto dos fatos recentes. Os descendentes de quem havia ocupado cargos no Terceiro Reich viveram sua infância entre o silêncio, a evasão ou o enfrentamento com uma herança difícil de separar de sua identidade. Alguns tentaram manter a memória de seus familiares, outros buscaram distanciar-se, e muitos enfrentaram as consequências sociais de sua origem. Nas décadas posteriores, a Alemanha desenvolveu políticas públicas, memoriais e programas educativos destinados a integrar a memória histórica na vida social contemporânea. Como se constrói uma vida quando o passado recente impõe uma carga que não foi escolhida? Os últimos dias do Reich. O desmoronamento do monstro. Na primavera de 1945, a Alemanha encontrava-se à beira da derrota. Berlim, centro político do Terceiro Reich, estava devastada pelos bombardeios aliados e sob o assédio do Exército Vermelho. A infraestrutura essencial da cidade havia entrado em colapso. Os sistemas de transporte, o fornecimento de água potável e a distribuição de energia elétrica funcionavam de maneira intermitente ou estavam completamente destruídos. Em 16 de abril de 1945, começou a ofensiva final contra Berlim. Mais de 2 milhões de soldados soviéticos participaram do assalto, enfrentando as defesas alemãs organizadas em torno de unidades regulares, membros do Volkssturm, a milícia formada por homens de idade avançada e adolescentes, e combatentes das juventudes hitlerianas. A resistência urbana estruturou-se em setores, mas a superioridade numérica e material soviética resultou definitiva. A vida diária na cidade durante a batalha esteve marcada pela escassez severa de alimentos, a falta de medicamentos e os refúgios abarrotados. Muitos hospitais operavam sem suprimentos básicos. A população civil, presa entre os combates, sofreu perdas consideráveis. Estima-se que dezenas de milhares de civis morreram durante os enfrentamentos na cidade. Do bunker subterrâneo da chancelaria, Adolf Hitler permanecia com seu círculo mais próximo. Continuava emitindo ordens que já não podiam ser executadas efetivamente. A capacidade de resistência das forças alemãs estava diminuindo rapidamente. Em 20 de abril, Hitler celebrou seu último aniversário no bunker. Para então, Berlim estava completamente cercada e as principais linhas de comunicação haviam sido cortadas. Os altos funcionários começaram a abandonar seus postos, enquanto outros permaneceram até o final. Em 25 de abril, as forças soviéticas completaram o cerco. Registraram-se intensos combates em pontos estratégicos como o Reichstag, a Porta de Brandemburgo, a estação Anhalter Bahnhof e o Ministério da Aviação. Unidades compostas em grande parte por jovens das juventudes hitlerianas ofereceram resistência em algumas zonas, embora não pudessem deter o avanço soviético. Nos últimos dias de abril, a situação no bunker refletia o colapso iminente do regime. Adolf Hitler e Eva Braun formalizaram seu matrimônio. Pouco depois, ambos foram encontrados mortos. Joseph Goebbels e sua esposa Magda também faleceram na chancelaria junto a seus filhos. Estes fatos precipitaram a desintegração da estrutura de comando. Em 2 de maio de 1945, o general Helmut Weidling, comandante das defesas de Berlim, ordenou a rendição da cidade. A bandeira soviética foi hasteada sobre o edifício do Reichstag, marcando simbolicamente a queda do Terceiro Reich em sua capital. Após a rendição, Berlim ficou sob controle militar soviético. A cidade, dividida em ruínas, foi palco de saques, deslocamentos forçados e estabelecimento de novas autoridades de ocupação. A divisão de Berlim em setores de controle americano
britânico, francês e soviético seria formalizada nos meses posteriores. Em 7 de maio, a Alemanha assinou a rendição incondicional em Reims, sob a supervisão dos aliados ocidentais. 8 de maio foi declarado Dia da Vitória na Europa, oficializando o fim da guerra no continente. Após o colapso do regime, as forças aliadas libertaram os campos de concentração. As condições documentadas e os testemunhos dos sobreviventes revelaram a magnitude dos crimes cometidos durante o conflito. Como consequência, iniciaram-se os julgamentos de Nuremberg para processar os principais responsáveis. A derrota do Terceiro Reich deixou profundas consequências materiais e sociais. O sistema político, as cidades e a vida cotidiana na Alemanha foram profundamente transformados. Filhos, netos e descendentes diretos dos líderes nazistas cresceram em um país marcado pela reconstrução e a revisão de sua história recente. Gudrun Himmler, lealdade sem redenção. Enquanto a Alemanha tentava reconstruir-se depois da queda do Terceiro Reich, os filhos dos principais líderes nazistas cresciam em meio ao silêncio, à negação ou à rejeição. Alguns escolheram distanciar-se de suas raízes. Gudrun Himmler, filha única de Heinrich Himmler, manteve uma postura diferente e dedicou sua vida a defender a memória de seu pai. Nascida em 1929, Gudrun passou sua infância em um entorno privilegiado dentro do regime nazista. Aparecia em fotografias junto a Adolf Hitler, a quem chamava de tio, e acompanhava seu pai em atos oficiais. Durante sua infância, visitou campos como Dachau, sem ter conhecimento real do que ocorria ali. Para ela, estes lugares se apresentavam como instalações agrícolas. Após a derrota da Alemanha em 1945, Gudrun e sua mãe foram presas pelas forças aliadas. Ambas foram interrogadas sobre as atividades de Heinrich Himmler, que se suicidou sob custódia antes de enfrentar julgamento. O suicídio de seu pai não mudou a percepção de Gudrun, que continuou acreditando em sua inocência e o considerava uma vítima dos vencedores. Enquanto outros descendentes de hierarcas optavam por mudar de nome ou afastar-se publicamente de seu passado, Gudrun Himmler decidiu permanecer na Alemanha sem ocultar sua identidade. Não expressou arrependimento, nem reconheceu responsabilidade alguma em relação às ações de sua família. Durante décadas, Gudrun participou de forma discreta em organizações de apoio a ex-membros das SS, como Stille Hilfe, Ajuda Silenciosa. Estas redes brindavam assistência legal e econômica a antigos membros do regime nazista processados ou perseguidos após a guerra. Em sua vida privada, Gudrun manteve uma atitude reservada. Não concedeu entrevistas públicas importantes nem publicou memórias. Era vista em certos círculos como uma figura representativa de um passado que não havia sido completamente abandonado. Anualmente, Gudrun assistia como convidada a reuniões de antigos veteranos das Waffen-SS. Sua participação era valorizada por quem compartilhava sua visão sobre o legado do Terceiro Reich. Seu sobrenome e sua postura reforçavam sua relevância nestes encontros. Ainda que não tenha participado em atividades políticas públicas, Gudrun exerceu influência em entornos onde se preservavam relatos favoráveis ao regime. Sua defesa ativa da imagem de Heinrich Himmler manteve-se constante ao longo de sua vida. A diferença de outros descendentes, como Niklas Frank ou Rainer Höss, que criticaram publicamente a história de suas famílias, Gudrun Himmler defendeu a memória de seu pai. Para ela, Heinrich Himmler foi um funcionário que, segundo sua interpretação, havia sido mal compreendido e julgado injustamente. Gudrun Himmler faleceu em 2018 aos 88 anos de idade. Até o final de sua vida, não expressou arrependimento, nem reconheceu responsabilidade em relação ao papel de seu pai no regime nazista. Sua trajetória mostra uma posição mantida de defesa de seu sobrenome e de sua história familiar, dentro dos circuitos onde sua figura continuou sendo reconhecida. Niklas Frank, o herdeiro que quebrou o silêncio. Em uma época onde muitos descendentes de líderes nazistas optaram pelo silêncio ou pela negação, Niklas Frank manifestou-se de maneira pública contra o legado de sua família. Filho de Hans Frank, que fora governador-geral da Polônia ocupada durante o regime nazista, Niklas não buscou proteger seu sobrenome nem suavizar a lembrança de seu progenitor.
Nascido em 1939, Niklas Frank passou seus primeiros anos em um ambiente de privilégio em Cracóvia, enquanto seu pai supervisionava a administração dos territórios ocupados. Durante esse tempo, Niklas vivia alheio às ações que eram levadas a cabo sob a autoridade de seu pai. Após a guerra, a situação mudou. Em 1946, Hans Frank foi julgado nos processos de Nuremberg, declarado culpado de crimes contra a humanidade e executado. A execução de seu pai representou para Niklas o início de um processo de confrontação pessoal com o passado de sua família. A diferença de outros descendentes que escolheram minimizar ou justificar a história familiar, Niklas Frank optou pela exposição pública. Em 1987, publicou o livro O Pai, onde abordou de maneira direta as ações e responsabilidades de Hans Frank. Sua obra gerou um grande impacto na Alemanha, já que rompia com a tendência à proteção ou silêncio em torno das figuras paternas do regime. O livro de Niklas não foi simplesmente uma biografia. Foi uma análise crítica que retratou seu pai como um homem oportunista, cuja participação ativa no regime nazista esteve motivada por interesses pessoais mais que por lealdade ideológica. A publicação foi vista como uma manifestação pouco comum de distância pública a respeito do passado familiar. A partir da publicação, Niklas Frank participou em debates e conferências onde reforçou sua postura de rechaço ao passado nazista. Manteve uma posição clara ao longo dos anos. Não tentou reescrever a história de sua família, nem buscou atenuar as ações de seu pai. Sua trajetória não esteve isenta de críticas. Alguns setores questionaram sua exposição pública dos fatos familiares, enquanto outros valorizaram sua contribuição à memória histórica. Niklas sustentou que enfrentar o passado era uma responsabilidade pessoal e coletiva, e que o esquecimento não devia ser uma opção. Ao longo de sua vida, Niklas Frank expressou as dificuldades pessoais que implicava carregar um sobrenome associado ao nazismo. Reconheceu que sua relação com seu pai, inclusive depois de sua morte, esteve marcada pela distância e pela falta de reconciliação emocional. Durante as últimas décadas, Niklas continuou vivendo na Alemanha. Ainda que tenha reduzido sua presença nos meios de comunicação, manteve seu compromisso com a difusão da memória histórica e a crítica à minimização dos crimes do nazismo. A história de Niklas Frank mostra que alguns descendentes do Terceiro Reich escolheram enfrentar de maneira pública e crítica o legado de suas famílias. Sua vida representa um exemplo da distância que alguns herdeiros estabeleceram a respeito das ações do passado e da eleição consciente de assumir uma postura distinta à de outros membros de sua geração. Rolf Mengele, carregando o nome do Anjo da Morte. Rolf Mengele nasceu em 1944, em um contexto marcado pela guerra e sem saber que seu sobrenome se associaria a um dos crimes mais recordados do século XXI. Seu pai, Josef Mengele, conhecido como o Anjo da Morte de Auschwitz, foi responsável por experimentos médicos em prisioneiros e por participar das seleções para as câmaras de gás. Após a derrota da Alemanha em 1945, Josef Mengele conseguiu fugir. Com a ajuda de redes de simpatizantes, escapou primeiro para a Áustria e depois para a América do Sul, onde viveu sob identidades falsas. Enquanto isso, sua esposa e seu filho permaneceram na Alemanha, sem contato próximo com ele. Durante sua infância, Rolf Mengele cresceu em uma Alemanha dividida e ocupada, em uma família que evitava falar abertamente sobre o paradeiro e as ações de seu pai. A imagem que lhe era transmitida era a de um homem perseguido injustamente por seus inimigos. Durante sua adolescência, Rolf começou a reunir informação fragmentada que modificou sua compreensão sobre seu pai. Através de conversas, documentos e rumores, entendeu gradualmente que Josef Mengele era considerado um dos criminosos mais procurados a nível internacional. Já adulto, convertido em advogado, Rolf decidiu manejar a situação mediante o silêncio. Não realizou declarações públicas sobre seu pai e evitou a exposição midiática. Não defendeu Josef Mengele, mas tampouco realizou denúncias públicas contra ele. Em 1977, durante uma etapa de intensificação da busca internacional por seu pai, Rolf viajou à América do Sul para encontrar-se com ele. A reunião foi breve. Segundo informação divulgada posteriormente, Rolf levantou a seu pai perguntas sobre as acusações contra ele.
Joseph Mengele justificou suas ações como parte de seus deveres militares, sem expressar remorso. Depois desse encontro, Rolf não voltou a ver seu pai. Posteriormente, adotou uma postura de reconhecimento dos crimes de Joseph Mengele, sem buscar justificativas, mas evitando a exposição midiática. Procurou manter sua família fora dos focos de atenção. A morte de Joseph Mengele em 1979, afogado no Brasil, não foi imediatamente confirmada. Durante anos, seu falecimento foi objeto de especulações. Não foi senão até 1985 que uma análise de DNA corroborou sua identidade. Rolf Mengele escolheu seguir sua vida profissional como advogado, mantendo um perfil baixo. Rejeitou ofertas de colaboração em livros, documentários ou entrevistas que buscavam centrar-se em seu vínculo familiar. Sua decisão foi não lucrar nem capitalizar sua relação com Joseph Mengele. Nas poucas declarações públicas que ofereceu, Rolf deixou clara sua postura. Condenava as ações de seu pai, mas não assumia responsabilidade pessoal por elas. Evitou vincular-se tanto a narrativas que minimizavam o Holocausto, como a movimentos que utilizavam a memória histórica com fins políticos. A história de Rolf Mengele reflete uma trajetória de separação deliberada a respeito de sua herança familiar. A diferença de outros descendentes que optaram pela reivindicação ou a denúncia pública ativa, seu caminho foi manter distância, reconhecer os fatos e evitar a exposição. Atualmente, o sobrenome Mengele segue sendo um símbolo amplamente recordado na memória histórica. A vida de Rolf mostrou um esforço contínuo por construir uma identidade pessoal afastada dos atos pelos quais seu sobrenome se tornou conhecido. Edda Göring. Viver entre negação e gestão da herança. Edda Göring nasceu em 1938 como filha única de Hermann Göring, marechal do Reich e uma das principais figuras do regime nazista. Desde seu nascimento, esteve vinculada aos altos círculos do poder na Alemanha. Seu batismo contou com a presença de Adolf Hitler, que foi seu padrinho. Durante sua infância, Edda viveu em propriedades adquiridas durante o regime, rodeada de arte que havia sido expropriada de coleções europeias. Seu entorno imediato foi composto por figuras relevantes do partido nazista e sua educação transcorreu em um ambiente apartado dos acontecimentos bélicos. A derrota da Alemanha em 1945 mudou sua situação. Hermann Göring foi capturado pelas forças aliadas, julgado nos processos de Nuremberg e condenado à morte. Antes de ser executado, suicidou-se utilizando uma cápsula de cianeto. Edda, de 7 anos, ficou sob a custódia de sua mãe em um país devastado. Em sua vida adulta, Edda Göring não se distanciou publicamente da memória de seu pai. Estudou Direito na Universidade de Munique, ainda que não tenha alcançado notoriedade profissional. Também trabalhou por um tempo como arquivista no Hospital Universitário de Munique, desenvolvendo uma atividade laboral discreta. Durante os anos de pós-guerra, Edda apresentou ações legais para reclamar obras de arte e objetos pessoais que considerava parte de sua herança familiar. Muitas destas peças haviam sido adquiridas por seu pai durante o regime nazista, mediante mecanismos de confisco ou apropriação. Além das obras de arte, também tentou recuperar joias e outros bens. Ao longo de sua vida, Edda manteve seu nome de nascimento sem modificações. Não se casou nem teve filhos. Sua existência transcorreu de maneira reservada na Alemanha, evitando declarações públicas extensas sobre o passado de sua família. Alguns meios alemães informaram que sentia orgulho de seu sobrenome, ainda que nunca tenha expressado abertamente posições políticas. Edda Göring não se vinculou a movimentos extremistas nem participou em atividades relacionadas com a reivindicação do nazismo. Sua defesa do legado familiar limitou-se à esfera privada e a gestões legais orientadas à recuperação de bens materiais. Conservou vínculos pessoais com membros de círculos sociais anteriores a 1945, mas evitou qualquer atividade pública de caráter ideológico. Não se associou a organizações políticas e manteve um perfil baixo até o final de sua vida. Morreu em 2018 em Munique, aos 80 anos de idade. Viveu sempre na Alemanha, gestionando seus interesses familiares em privado e sem emitir manifestações públicas amplas sobre seu vínculo com o passado. Rainer Höss, neto de Auschwitz,
A memória como missão. Rainer Höss nasceu em 1965 na Alemanha Ocidental, dentro de uma família que evitava discutir seu próprio passado. Era neto de Rudolf Höss, comandante do campo de concentração de Auschwitz, um dos principais lugares de extermínio durante o regime nazista. Desde sua infância, a figura de seu avô esteve presente de maneira ambígua, sem referências claras à sua responsabilidade nos crimes cometidos. Durante seus primeiros anos, Rainer cresceu em um entorno onde seu sobrenome era respeitado no círculo familiar. Seus pais e parentes mantinham uma narrativa que minimizava as ações de Rudolf Höss. Apresentava-se Auschwitz como um centro de detenção e seu avô como um administrador estrito. O primeiro contato de Rainer com a verdadeira história ocorreu durante uma excursão escolar ao campo de concentração de Dachau. Ao ver seu sobrenome em um cartaz informativo, começou a compreender que sua família estava vinculada a fatos de gravidade histórica. Esta revelação mudou sua percepção do passado familiar. Após a descoberta, tentou conversar com sua família sobre os crimes de seu avô, mas foi rejeitado. Seu pai defendia Rudolf Höss e atribuía as consequências da guerra aos vencedores. Rainer foi progressivamente isolado dentro de seu entorno familiar. Durante sua adolescência, decidiu afastar-se definitivamente de sua família. Ingressou em um internato, onde enfrentou rechaço e agressões por seu sobrenome. Um dos incidentes mais significativos foi um ataque físico por parte de um sobrevivente de um campo de concentração, o que marcou profundamente sua compreensão do peso histórico que portava. A partir de então, Rainer começou a investigar por conta própria o passado de seu avô. Consultou arquivos, bibliotecas e museus para conhecer os detalhes históricos de Auschwitz e o papel de Rudolf Höss. Seu interesse centrou-se em documentar os fatos de maneira precisa. Em sua vida adulta, Rainer Höss optou por tornar pública sua história. Colaborou com organizações dedicadas à preservação da memória histórica e participou em atos comemorativos. Compartilhou sua experiência pessoal em palestras e encontros educativos, centrados na transmissão do conhecimento histórico a novas gerações. Realizou várias visitas ao campo de Auschwitz, onde seu avô havia exercido funções de direção. Em uma dessas visitas, reuniu-se com estudantes israelenses, consolidando sua participação em atividades de memória. Posteriormente, adotou o uso de um pingente com a estrela de David como símbolo de sua postura. Apesar de seu trabalho público, enfrentou críticas tanto de sua família como de pessoas alheias ao seu entorno. Alguns familiares o acusaram de distanciar-se de sua história familiar, enquanto certos observadores externos questionaram a participação de descendentes de hierarcas nazistas em espaços de memória. Rainer sustentou que sua intenção era aportar a compreensão dos fatos, sem buscar justificativas. Em 2009, ofereceu objetos pessoais de Rudolf Höss a museus de memória. Alguns artigos foram finalmente doados a um instituto histórico em Munique. Esta decisão foi vista por alguns setores como um ato de reconhecimento da história familiar. Atualmente, Rainer Höss reside na Alemanha e mantém sua participação em atividades educativas vinculadas à história do regime nazista. Seu entorno está relacionado com organizações de direitos humanos e preservação da memória histórica. Não mantém contato com a maioria de sua família. Jennifer Tiedge. Afrontar a história familiar. Jennifer Tiedge nasceu em 1970 em Munique, Alemanha. Filha de uma mulher alemã de ascendência mista e um pai nigeriano, foi entregue para adoção poucos meses após o nascimento. Cresceu em uma família adotiva alemã sem informações detalhadas sobre sua origem biológica. Durante sua juventude, levou uma vida convencional. Estudou ciências políticas na Universidade de Hamburgo e, posteriormente, viveu mais de 5 anos em Israel. Lá, cursou estudos na Universidade de Tel Aviv e trabalhou em agências de publicidade. Durante essa etapa, desconhecia qualquer conexão familiar com o regime nazista. A descoberta de sua ascendência ocorreu de maneira acidental. Aos 38 anos, enquanto visitava uma biblioteca em Hamburgo, encontrou um livro que relatava a história de Amon Goeth, comandante do campo de concentração de Plaszow. Em suas páginas, reconheceu a imagem de sua mãe biológica, estabelecendo o vínculo familiar. Goethe havia sido responsável direto por execuções e castigos no campo.
e sua figura havia se popularizado após ser retratada no filme A Lista de Schindler. A revelação de sua relação com Amon Göth gerou em Jennifer uma necessidade de reorganizar sua compreensão pessoal. A combinação de sua identidade afro-alemã e sua conexão com um criminoso de guerra representou um desafio significativo. Posteriormente, foi hospitalizada voluntariamente para receber assistência psicológica, onde abordou a aceitação de sua história familiar. Jennifer iniciou uma investigação sobre seus antecedentes biológicos, coletou documentos, fotografias e testemunhos relacionados com sua família, buscando compreender a dimensão real de seu passado. Esta tarefa incluiu a revisão de arquivos oficiais e entrevistas com pessoas vinculadas indiretamente à sua história familiar. Em 2014, publicou o livro Amon, Meu Avô Teria Me Matado, onde narrou seu processo de descoberta e reconstrução de identidade. O título reflete o contraste entre sua herança e sua identidade cultural. A obra foi traduzida para vários idiomas e recebeu atenção internacional, consolidando-a como uma voz relevante nos debates sobre memória histórica e transmissão intergeracional. Jennifer participou em conferências, encontros educativos e projetos de sensibilização na Alemanha e outros países. Seu trabalho centrou-se em temas de identidade, racismo, trauma histórico e a necessidade de preservar a memória do Holocausto. Em sua exposição pública, evitou enfoques emocionalizados e centrou seu discurso em fatos históricos e análise social. Depois de sua estada em Israel, Jennifer experimentou dificuldades para reintegrar-se na Alemanha devido às diferenças culturais. Esta experiência reforçou seu interesse pelos mecanismos de inclusão e exclusão social nas sociedades modernas. Em sua vida pessoal, Jennifer manteve uma relação limitada com sua mãe biológica, que expressou publicamente posturas ambíguas sobre o legado de Amon Göth. Não ocorreu um diálogo profundo entre ambas a respeito da história familiar. Em suas apresentações públicas, Jennifer destaca que conhecer o passado familiar não muda quem você é, mas muda como você entende seu lugar na história. Esta perspectiva a levou a participar ativamente em programas educativos oficiais da Alemanha dedicados a combater o antissemitismo e o racismo. Atualmente, Jennifer Tiede reside na Alemanha, onde continua envolvida em atividades educativas e projetos vinculados à memória histórica. Seu enfoque combina a transmissão de fatos históricos com reflexões sobre a construção de identidades em contextos marcados por passados conflituosos. Sua vida reflete uma trajetória de investigação, divulgação e participação pública centrada na transmissão de informação documentada sobre o Holocausto e na análise crítica dos processos sociais contemporâneos. Colin Bettina Quandt, uma herança empresarial na reserva pública. Colin Bettina Quandt pertence a uma das famílias industriais mais influentes da Alemanha, os Quandt, cujo crescimento empresarial esteve vinculado ao regime nazista. É filha de Harald Quandt, o único filho sobrevivente de Magda Goebbels, esposa de Joseph Goebbels, ministro de propaganda do Terceiro Reich. Sua história familiar conecta-se de maneira direta com as estruturas de poder da época. Harald Quandt, fruto do primeiro matrimônio de Magda, não esteve presente no bunker de Berlim em 1945, quando sua mãe e seu padrasto se suicidaram após assassinarem seus outros 6 filhos. Ao finalizar a guerra, foi capturado pelas forças britânicas e libertado posteriormente. Com o tempo, retomou o controle do império industrial criado por seu pai biológico, Günther Quandt, que havia crescido durante o nazismo mediante a aquisição de empresas e o uso de mão de obra forçada. Colin Bettina Quandt e suas irmãs herdaram uma ampla fortuna após a morte de Harald Quandt em 1967. O patrimônio familiar incluía participações em companhias como BMW, Varta e Altana, além de outros investimentos diversificados. A administração dos ativos centralizou-se através da Harald Quandt Holding GmbH, localizada em Bad Homburg. Durante várias décadas, os herdeiros da família mantiveram uma política de reserva sobre as origens de sua riqueza. As atividades empresariais realizadas durante o Terceiro Reich e o uso de trabalhadores forçados não foram abordadas publicamente pela família. No início do século XXI, investigações jornalísticas aportaram dados sobre os vínculos históricos das empresas familiares com o regime nazista.
Documentários como A Dinastia Silenciosa expuseram que algumas companhias do grupo se beneficiaram da exploração laboral de prisioneiros de guerra e deportados. Em resposta a este contexto, em 2007, a família Quandt encarregou um estudo independente sobre suas atividades durante o nazismo. O relatório, elaborado por historiadores externos, confirmou que várias empresas do grupo utilizaram mão de obra forçada e se beneficiaram de expropriações. No entanto, os herdeiros não implementaram medidas públicas de reparação relacionadas diretamente com estas descobertas. Colin Bettina Quandt tem mantido um perfil baixo a respeito destes assuntos. Não realizou declarações públicas extensas sobre a história de sua família, nem sobre seu impacto em sua vida pessoal. Sua atividade empresarial continua focada na gestão de investimentos industriais e financeiros através de estruturas corporativas. A postura de reserva adotada por Colin Bettina e outros membros de sua família tem sido objeto de observação em meios alemães, onde algumas vozes têm pedido um reconhecimento mais explícito dos antecedentes históricos do crescimento empresarial familiar. Até o momento, a família tem preferido manter uma posição discreta. Colin Bettina Quandt não tem participado em atividades políticas nem financiado iniciativas vinculadas a movimentos extremistas. Sua vida pública desenvolveu-se exclusivamente no âmbito empresarial. A informação disponível sobre sua vida privada é limitada, em consonância com a política geral de reserva da família. A fortuna dos Quandt continua situando-se entre as maiores da Alemanha. Segundo diversas estimativas, o patrimônio familiar alcança vários milhares de milhões de euros, outorgando-lhes uma presença constante nos principais rankings de riqueza nacionais e internacionais. No contexto atual, algumas empresas vinculadas ao grupo familiar implementaram projetos de responsabilidade social corporativa. No entanto, estas ações não foram apresentadas oficialmente como iniciativas de reparação histórica relacionadas com as atividades do período nazista. Colin Bettina Quandt mantém uma atividade empresarial na Alemanha e faz parte dos principais grupos econômicos do país. Sua trajetória pública reflete uma linha de continuidade na gestão patrimonial sem intervenções significativas no debate sobre as origens históricas do patrimônio familiar. A geração das juventudes hitlerianas: educação, guerra e pós-guerra. Durante os últimos anos do Terceiro Reich, milhares de adolescentes alemães foram incorporados às juventudes hitlerianas. Esta organização, criada para formar os jovens sob os princípios do regime nazista, promovia a obediência à autoridade, a militarização e a crença na superioridade racial. A partir de 1943, quando a situação militar se deteriorou para a Alemanha, muitos membros das juventudes hitlerianas foram mobilizados como combatentes. Jovens de 16 ou 17 anos integraram unidades como a 12ª SS Panzer Division Hitlerjugend, desdobrada na frente ocidental. Durante batalhas como a da Normandia, estas unidades sofreram perdas consideráveis devido à inexperiência de seus membros. O final da guerra não representou um encerramento imediato para esta geração. Muitos adolescentes capturados foram submetidos a programas de reeducação organizados pelas forças aliadas. Em instalações conhecidas como Baby Lager, os jovens receberam formação destinada a desmontar a ideologia inculcada durante o regime nazista. A tarefa de desnazificação foi complexa. Estes jovens haviam crescido sob um sistema que limitava outras referências ideológicas. Utilizaram-se métodos como a exibição de filmes sobre os campos de concentração, testemunhos de vítimas e aulas de história para confrontá-los com a magnitude dos crimes cometidos. A efetividade destes programas de reeducação variou. Alguns integrantes desta geração lograram distanciar-se das ideias inculcadas e construir suas vidas no marco da Alemanha democrática. Outros conservaram de maneira privada, ou em círculos restritos, certas convicções relacionadas com o passado nacional-socialista. Com o passar do tempo, os membros desta geração deveram integrar sua experiência de juventude em uma sociedade que promovia a rejeição do regime anterior. Em numerosos casos, optaram por não falar publicamente sobre sua participação. Em outros, explicaram seu envolvimento como uma consequência da juventude e da falta de alternativas. Alguns ex-membros das juventudes hitlerianas alcançaram posições relevantes na vida civil, política e econômica da Alemanha de pós-guerra. Seus antecedentes juvenis, em geral, foram tratados como parte de um passado que se tentava superar,
ainda que ocasionalmente provocassem debates públicos quando se tornaram visíveis. Investigações posteriores assinalaram que esta geração apresentou taxas mais altas de transtornos psicológicos, incluindo sintomas de estresse pós-traumático e dificuldades para estabelecer relações emocionais estáveis. A exposição à violência e à instrução ideológica precoce deixaram efeitos duradouros em sua saúde mental. A percepção pública sobre os antigos membros das juventudes hitlerianas mudou com o tempo. Nas primeiras décadas de pós-guerra, prevaleceu a visão de que haviam sido vítimas de um sistema de doutrinação. Posteriormente, com o avanço das investigações históricas, abriu-se um debate sobre a responsabilidade individual dos adolescentes durante o regime. Alguns integrantes desta geração publicaram memórias onde narravam sua experiência nas juventudes hitlerianas. Estes relatos contribuíram para a documentação dos métodos de doutrinação utilizados e para a compreensão do funcionamento interno da organização juvenil do regime. Hoje, a maioria dos antigos membros das juventudes hitlerianas são pessoas de idade avançada ou faleceram. Aqueles que permanecem vivos veem ocasionalmente reativada a atenção sobre sua participação juvenil, especialmente no contexto de investigações, documentários e reportagens históricas. Na Alemanha contemporânea, o estudo das juventudes hitlerianas forma parte dos programas educativos focados na memória histórica. Esta temática inclui-se na análise dos processos de radicalização e manipulação ideológica nos sistemas políticos totalitários. A história desta geração oferece elementos para entender como estruturas estatais podem formar jovens a partir de princípios ideológicos específicos, com efeitos que transcendem o momento histórico em que se originaram. Wolf Hess, o filho que buscou reivindicar seu pai. Wolf Rüdiger Hess nasceu em 1937, filho único de Rudolf Hess, que foi um dos principais dirigentes do Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores. Desde seu nascimento, sua vida esteve associada ao reconhecimento público de seu sobrenome e ao histórico político de seu pai. Em 1941, quando Wolf tinha 3 anos, Rudolf Hess realizou um voo não autorizado à Escócia com o objetivo de negociar uma paz separada entre a Alemanha e o Reino Unido. A missão fracassou e Rudolf Hess foi capturado. Após o fim da guerra, foi julgado nos processos de Nuremberg e condenado à prisão perpétua por crimes contra a paz. Crescido na Alemanha de pós-guerra, Wolf Hess viveu em um contexto em que seu sobrenome gerava reações de rechaço. Durante sua infância e juventude, enfrentou dificuldades vinculadas à percepção social de sua história familiar. A diferença de outros descendentes que escolheram manter distância pública a respeito de seus antepassados, Wolf adotou uma postura ativa em defesa da memória de seu pai. A partir da década de 1960, Wolf Hess iniciou campanhas públicas solicitando a libertação de Rudolf Hess, que cumpria condenação na prisão de Spandau. Através de declarações, manifestações e ações legais, argumentou que o encarceramento prolongado de seu pai respondia a fatores políticos. Wolf Hess sustentava que o voo de Rudolf Hess havia sido motivado por intenções de lograr um acordo de paz e que sua condenação havia sido mais severa em comparação com outros líderes nazistas. Também expressou que as condições de encarceramento de seu pai vulneravam os princípios dos direitos humanos. Em 1987, após a morte de Rudolf Hess na prisão de Spandau, Wolf manifestou publicamente seu desacordo com a versão oficial de suicídio. Argumentou que existiam inconsistências nos informes médicos e nos testemunhos disponíveis. Posteriormente, impulsionou investigações privadas e solicitou a abertura de arquivos oficiais relacionados com o falecimento. Apesar da falta de respaldo oficial às suas afirmações, Wolf Hess manteve sua postura ao longo dos anos. Em paralelo às suas atividades públicas, trabalhou como arquiteto na Alemanha. Escreveu vários livros nos quais apresentou sua visão da história de seu pai, descrevendo-o como um indivíduo que atuou em busca de uma solução diplomática. Suas publicações centraram-se em defender a versão de que Rudolf Hess foi tratado de maneira injusta após a guerra. Wolf Hess não se vinculou de maneira direta com movimentos neonazistas organizados. No entanto, sua defesa da figura de Rudolf Hess foi utilizada em ocasiões por grupos de extrema-direita, ainda que ele tenha evitado associações públicas formais com estas organizações.
Faleceu em 2001 aos 63 anos de idade. Ao longo de sua vida, Wolf Rüdiger Hess manteve uma postura pública de defesa de seu pai, sem realizar manifestações sobre os crimes do regime nazista, nem sobre a responsabilidade política de Rudolf Hess durante o período de governo do Terceiro Reich. Katrin Himmler, a sobrinha neta que investigou sua história. Katrin Himmler nasceu em 1967 na Alemanha Ocidental, como parte da terceira geração de descendentes de Heinrich Himmler, líder das SS e uma das principais figuras do regime nazista. Seu avô, Ernst Himmler, era o irmão menor de Heinrich. Desde tenra idade, Katrin foi consciente da importância histórica de seu sobrenome. Em seu entorno familiar, o passado nazista era mencionado de maneira fragmentada e, em muitos casos, minimizado. A história familiar transmitia-se com omissões, seguindo uma tendência comum na Alemanha de pós-guerra. Durante sua juventude, Katrin decidiu estudar ciências políticas em Berlim, orientando sua formação para a análise de processos de memória e conflitos históricos. À medida que avançava em sua carreira acadêmica, optou por investigar sistematicamente a participação de sua família no regime nazista. Em 2005, publicou o livro Os Irmãos Himmler, onde documentou o envolvimento de seus antepassados no regime. A obra baseou-se em investigações de arquivos, entrevistas com familiares e análise de documentos oficiais. Katrin abordou não só a figura de Heinrich Himmler, mas também a participação de outros membros de sua família na estrutura estatal do regime. O enfoque de Katrin caracterizou-se por sua base documental e sua análise crítica. À diferença de outros descendentes que optaram pelo silêncio ou pela defesa, ela escolheu um caminho centrado na recopilação e exposição de informação verificada. Em sua investigação, Katrin revelou que seu avô, Ernst Himmler, desempenhou um cargo na administração da rádio estatal durante o regime e contribuiu para a difusão da propaganda oficial. Também documentou as conexões e colaborações de sua família dentro das instituições nazistas. A publicação de Os Irmãos Himmler gerou diferentes reações em seu círculo familiar. Alguns membros apoiaram sua iniciativa, enquanto outros a questionaram, considerando que expor publicamente a história familiar afetava a imagem do sobrenome. Katrin Himmler participou em debates, conferências e projetos educativos sobre memória histórica. Em suas intervenções, sublinhou a importância de analisar os contextos familiares no estudo dos processos históricos, evitando a omissão de responsabilidades coletivas. Assinalou em distintas ocasiões que conhecer a história familiar não implica assumir culpas individuais, mas sim acarreta o dever de compreender e difundir os fatos documentados. Seu trabalho orienta-se ao fortalecimento da documentação e à preservação da memória histórica. Atualmente, Katrin Himmler reside na Alemanha. Continua dedicada à investigação e participa em iniciativas educativas relacionadas com a história do nazismo e os processos de transmissão geracional da memória. Sua obra é utilizada em âmbitos acadêmicos e escolares como material de referência sobre a análise histórica das trajetórias familiares durante o Terceiro Reich. Manter a memória, a responsabilidade histórica na Alemanha. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Alemanha tem enfrentado o desafio de conservar viva a memória dos crimes cometidos sob o regime nacional-socialista. A gestão pública e social desta memória evoluiu ao longo das décadas, convertendo-se em um componente essencial da identidade democrática alemã. Inicialmente, nos anos posteriores à guerra, o processo de confrontação com o passado foi lento e limitado. No entanto, a partir da década de 1960, com as gerações que não participaram diretamente no conflito, iniciou-se um processo sistemático de revisão crítica. A abertura de arquivos, os testemunhos de sobreviventes e os julgamentos contra criminosos de guerra contribuíram para estabelecer uma base histórica sólida sobre os acontecimentos do período 1933 a 1945. A criação de memoriais, museus e sítios de comemoração, como o Memorial de Buchenwald ou o Memorial do Holocausto em Berlim, tem sido parte central desta política de memória. Estas iniciativas têm como objetivo oferecer um espaço de recordação, documentação e reflexão sobre as vítimas do regime nazista, incluindo judeus, opositores políticos, pessoas com deficiências, homossexuais, minorias étnicas e outros coletivos perseguidos.
A cultura da memória na Alemanha também se manifesta no sistema educativo. As visitas escolares a antigos campos de concentração, como Buchenwald ou Dachau, formam parte dos programas curriculares. Estas experiências buscam oferecer às novas gerações um contato direto com a história, baseado em evidência e lugares de memória. Algumas vozes advogam por tornar estas visitas obrigatórias em todo o país. No âmbito digital, iniciativas contemporâneas surgiram para adaptar o trabalho de memória às novas plataformas. Projetos como a divulgação em redes sociais, impulsionados por cidadãos como Susan, em Leipzig, demonstram como as ferramentas modernas podem ser utilizadas para transmitir a importância de recordar fatos históricos fundamentais. Estas ações buscam alcançar audiências jovens e reforçar o conhecimento histórico em um contexto de crescente consumo digital. No entanto, o compromisso com a memória enfrenta novos desafios. O aumento de movimentos políticos de extrema-direita, como alternativa para a Alemanha, AfD, gerou preocupações sobre a possível relativização ou negação dos crimes nazistas. Diversos informes indicam que uma proporção significativa da população favorece pôr um ponto final no debate histórico, especialmente entre os simpatizantes de correntes nacionalistas. O vandalismo contra monumentos comemorativos, o aparecimento de símbolos proibidos em espaços públicos e a crítica aberta aos lugares de memória refletem tensões atuais na sociedade alemã. Perante isso, diversas organizações, educadores e sobreviventes do Holocausto, como Eva Umlauf, têm insistido na necessidade de manter e fortalecer a consciência histórica. A persistência de testemunhos de primeira mão é um elemento valioso, mas cada vez mais escasso devido ao passar do tempo. Por isso, a documentação exaustiva e a transmissão intergeracional do conhecimento são vistas como prioridades na preservação da memória. A Alemanha desenvolveu uma estrutura legal, cultural e educativa orientada a enfrentar seu passado. No entanto, as dinâmicas políticas e sociais contemporâneas levantam novos cenários que exigem um esforço contínuo para garantir que a história não seja esquecida nem trivializada. A recordação dos crimes do regime nazista não só tem um significado comemorativo, também constitui uma advertência histórica sobre as consequências da intolerância, do extremismo e da violência sistemática exercida desde o Estado. Preservar esta memória é considerado parte fundamental do compromisso democrático atual.